você que é contribuinte paulista, que recebe para revenda, ou seja, você é varejista ou atacadista, produtos sujeitos à substituição tributária do ICMS, muito cuidado, pois você pode ser autuado por falta de recolhimento do ICMS-ST, mesmo que a primeira responsabilidade seja do remetente, do vendedor. Então, se você tem essa situação, se liga nesse vídeo até o final. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a responsabilidade solidária do não recolhimento do ICMS-ST. Então, nós temos visto muitos casos em que a Secretaria da Receita Estadual de vários estados tem autuado os contribuintes atacadistas e varejistas em função da responsabilidade solidária por falta do recolhimento do ICMS-ST. Então, se você não sabe como funciona o ICMS-ST, eu vou falar de uma maneira bem prática para que você fique por dentro desse assunto, avalie se esse caso acontece nos seus clientes ou na sua própria empresa. Existem diversos produtos que estão sujeitos ao recolhimento do ICMS por substituição tributária. Ou seja, o início da cadeia, por exemplo, o industrial, ele fica responsável por recolher todo o ICMS de toda a cadeia. Por que existe essa regra? Um dos pontos principais é em função da fiscalização. Fica muito mais fácil a fiscalização. Fiscalizar, por exemplo, a indústria que produz uma mercadoria e vende para o atacadista, que vende para o varejista, que vende para o consumidor final, recolher o ICMS-ST, então é mais fácil a fiscalização. Avaliar esse contribuinte que está sujeito ao recolhimento do ICMS, porque ele recolhe para toda a cadeia. Ou seja, as demais etapas da cadeia não precisam realizar o recolhimento do ICMS. Por quê? Porque ele foi todo recolhido pelo industrial, ou, por exemplo, em alguns casos a gente tem regras de monofasia, de substituição tributária também para PIS/COFINS, mas aqui a gente está tratando do ICMS. Então é mais fácil a fiscalização se ater a fiscalizar um único contribuinte, porque ele fica responsável pelo recolhimento do ICMS para toda a cadeia. Mas o que acontece muito na prática? Acontece que esse ICMS não foi recolhido pelo remetente, que deveria ter feito o recolhimento. No caso prático, quando isso acontecer no cliente ou na empresa, qual que é a primeira orientação? Verificou-se que a mercadoria que chegou estava sujeita ao ICMS-ST e esse ICMS não foi recolhido, recuse a mercadoria e solicite que seja feita uma nota fiscal complementar. Por quê? Porque precisa ser recolhido o imposto pelo remetente. O ponto principal é que muitas vezes as empresas avaliam essa questão e não notificam o remetente dessa falta de recolhimento. E o pior, não realizam o recolhimento. Por quê? Porque se a mercadoria está sujeita ao ICMS-ST, você tem essa informação e não faz o recolhimento, você também fica responsável, solidário por esse recolhimento. A Secretaria da Receita Estadual de São Paulo, estou aqui com uma resposta à consulta da Cefaz de São Paulo, alegando que a falta de pagamento do imposto pelo remetente não exclui a responsabilidade supletiva do contribuinte destinatário pela liquidação total do imposto, sem prejuízo de penalidades cabíveis. Então, foi uma consulta que foi feita por um contribuinte de São Paulo e a Cefaz respondeu que, de acordo com o disposto no artigo 11, incisos 11 e 13 do Regulamento de São Paulo, em caso de não recolhimento do ICMS-ST por parte do remetente, na hipótese em que a operação estaria sujeita ao regime de substituição tributária, tal recolhimento pode ser exigido do destinatário paulista, estando, inclusive, sujeito à imposição de multa. Então, pessoal, isso tem acontecido muito, então muito cuidado que nas operações em que exija o recolhimento do ICMS-ST pelo remetente, mas você percebeu que não foi recolhido, entre em contato, recuse a mercadoria ou solicite uma nota fiscal complementar ou, na pior das hipóteses, faça a regularização, faça esse recolhimento, porque você vai estar sujeito também às penalidades. Então, pessoal, vou deixar aqui nesse vídeo essa resposta à consulta, o número dela, para que vocês leiam, se atentem. Então, você que é prestador de serviço de consultoria tributária, fique atento porque isso tem acontecido muito. Cuidado para que o seu cliente não seja autuado pela fiscalização, mesmo que ele não seja, no primeiro momento, o responsável principal pelo recolhimento do ICMS-ST. Se ele adquiriu uma mercadoria, ele também tem responsabilidade. Então, é muito importante, que aí eu sempre falo aqui da importância das pessoas, mesmo em cargos ali, em setores de recebimento de mercadoria, precisa entender do tributário, porque isso pode levar a multas milionárias, principalmente se você tem aí uma operação de adquirir
uma quantidade significativa de produtos que estão sujeitos ao ICMS-ST que não estão sendo recolhidos pelo remetente. Então fiquem alertas, fiquem atentos, porque isso tem sido motivo de autuação e existe essa previsão legal no regulamento. Então você aí, a depender de cada estado, analise a legislação do seu estado, busque as informações e as orientações. Todos os estados têm aí essas respostas a consultas dos contribuintes, então busque o entendimento da Cefaz do seu estado para que você possa orientar o seu cliente da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós temos mais de 200 vídeos aqui no canal, então é importante que você está aí atuando com a consultoria tributária, que você esteja atuando aí na advocacia ou na contabilidade, esteja atento a essas questões tributárias. Então, se você quer se manter atento e atualizado sobre todos os pontos tributários, principalmente em relação às atualizações, fique aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber em primeira mão, todas as terças e sextas-feiras, os nossos novos vídeos que vão ao ar no canal, sempre às 13 horas. Espero que tenham gostado. Deixa aqui seu comentário se você sabia dessa obrigatoriedade, se você tinha conhecimento dessa responsabilidade por parte do adquirente e se você tiver sugestões de novos vídeos, deixa aqui embaixo, nós vamos gravar os vídeos que vocês sugerirem. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.